e suposta evasão fiscal a respeito das barragens, que não é uma questão de agora, mas que o Primeiro-Ministro foi confrontado várias vezes com essa questão. Muitos impostos por cobrar, até imposto selo. Imposto sim, selo, esse é um entre muitos. É imposto selo, é IRC, é IMT, é tudo o que decorre de uma grande transação, porque esta estrutura não são só barragens, tem estruturas físicas existentes, edifícios associados e por aí fora. Está à procura 110 milhões de euros em imposto de Esta selo. história explica-se de uma maneira muito simples. Esta história tem a ver com uma corrupção moral do Estado. E eu vou explicar o que é que quer dizer com isto. É que nós pensámos durante semanas que tinha havido uma interpretação fiscal de diplomas que já existiam sobre o Estatuto dos Benefícios Fiscais, que prevê a reestruturação de grupos, nomeadamente a EDP e o Grupo NG que ia comprar, um ia vender, outro ia comprar, e, portanto, fazendo entrepostas sociedades tipo cascata, disfarçavam e diziam que eram duas reestruturações de dois grupos e não queriam pagar aquilo que seria o imposto de selo. E andámos nisto durante semanas, iludidos. Porque pensávamos que isto seria uma questão de interpretação fiscal e agora, como o Primeiro-Ministro disse, e a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais já tinha dito, era uma questão de perguntar à autoridade tributária, esta por sua vez ia ver, existe uma figura no código, nos códigos tributários chamado abuso fiscal e planeamento fiscal abusivo e agressivo, e aplicavam e recolhiam os impostos. Qual não foi o nosso espanto quando percebemos todos que na elaboração do Orçamento de Estado, isto é uma coisa completamente diferente daquilo que tem vindo a ser discutido, na elaboração do Orçamento de Estado, foi metida lá uma linha que diz respeito a alterações de benefícios fiscais, que diz respeito a uma outra coisa, que acho que não foi sequer discutido no Parlamento, ou pelo menos eu não ouvi, que tem a ver com a consideração ou não da passagem de trespassos de relações de domínio de uns grupos para outros. Trespassos. E estava lá escrito determinado tipo de trespassos. No Orçamento de Estado de 2021 foi acrescentado industriais. Trespassos industriais. Ora, isto é uma indústria. Foi lá posto de propósito em outubro passado. Quando o Rui Rio diz claramente que há ministros que parecem advogados ou que são advogados da própria EDP, ele sabe do que está a falar. Isto é uma corrupção moral de Estado, para não dizer corrupção de outro tipo. O Orçamento de Estado foi alterado casuisticamente há 6 meses para que este negócio da EDP não pagasse impostos. Ponto. É esta a história. E o Primeiro-Ministro usa de um subterfúgio que eu não vou qualificar ao dizer, não, mas é uma suposta fuga fiscal. Pois é, agora nem é fuga. É que a lei já foi alterada. Agora nem sequer a AT tem competências ou terá instrumentos para ir buscar os 110 milhões de euros de imposto de selo. Esta é que é a verdadeira história. Portanto, a história de se dizer de um Primeiro-Ministro e de um Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizer que agora a AT que faça o seu trabalho estão a ser absolutamente... Ser alguém da EDP ali ao José Gomes Ferreira. Acontece. Eles estão a escamotear a realidade toda. Porque eles alteraram o Orçamento de Estado. E só quem o alterou naquele ponto em concreto é que sabia que era para dar cobertura a um futuro negócio da EDP. E, portanto, isto é uma corrupção moral de Estado. Para não dizer outra coisa. O Primeiro-Ministro e o Bloco de Esquerda questionou, o Primeiro-Ministro achou que Catarina Martins ia deixar a questão resolvida logo ali na primeira parte do debate, mas não, Catarina Martins regressou, o PSD regressou ao tema. Mas regressaram e com razão. Regressaram todos ao tema. Só que agora o negócio está feito de acordo com a lei. Ninguém vai pegar na EDP. O Primeiro-Ministro pode dizer que o Governo não tem capacidade para intervir na matéria. O Primeiro-Ministro a questão não é do nosso pluro. Usou de um subterfúgio. Ele, neste momento, o histórico, na linha do tempo, neste momento, ele é correto, tecnicamente corretíssimo. O Primeiro-Ministro não pode mandar fazer inspeções fiscais a um determinado contribuinte. Ai dele que o fizesse, caía no primeiro minuto, mas caía do cargo. Mas ele diz mais, ele diz para aprovar o negócio não precisa, tem fundamentos específicos. Os negócios podem ser feitos independentemente da consideração fiscal que haja depois. Há muitos negócios que vão para contencioso fiscal porque as partes entendem que não têm nada a pagar e depois acaba por se concluir que têm ou que não têm. O que Catarina Martins diz é que o Governo foi avisado, até por parte do movimento da região, que isto estava a acontecer e que estava quase a acontecer e que o Governo não fez nada. Mas eu estou a falar de outra coisa, Teresa. O Primeiro-Ministro foi avisado, o Ministro das Finanças foi avisado, os jornalistas foram avisados, nós falámos disso, mas estávamos a falar da parte que diz respeito ao uso da figura da reestruturação de grupos para disfarçar que estavam a vender barragens de um grupo para o outro. Disseram assim, não, temos que reestruturar o nosso grupo. Ao reestruturar o grupo EDP, criando empresas que vendem umas às outras, e depois há uma que fica com as barragens e é
fundida dentro de uma empresa do Grupo Engie, eles até podem ter razão do ponto de vista fiscal. Até, a lei é dúbia, e agora se me perguntares porque é que é dúbia, eu digo que é propositadamente dúbia, porque as leis são feitas nos gabinetes, nos 10 maiores escritórios de advogados do país. Desculpem, isto não tem ciência nenhuma. Os 10 maiores escritórios de advogados fazem as leis de Portugal. Escrevem-nas. E depois passam o que querem, porque nas entrelinhas vai muita coisa. Mas estamos a falar de uma... Mas estou a falar de pessoas... Estou a falar de pessoas que falam na televisão dizendo que são independentes e que não têm nada a ver com o poder. São os 10 maiores escritórios de advogados do país. Digam o que disserem, ponham-me em tribunal que eu vou lá defender a minha causa. Mas o que tu estás a falar é de uma forma dúbia, como ficou a lei de reestruturações de empresas, de grupos, para que o estatuto dos benefícios fiscais não seja muito claro para eles poderem fazer o que querem. Mas aí a autoridade tributária, e como diz o Primeiro-Ministro, pode atuar e dizer que aquilo foi abusivo e agressivo. Pode. Só que esqueceram-se todos de discutir uma coisa que está antes. É que o que está em causa foi a passagem da concessão das barragens, que é uma coisa de domínio público. E essa passagem de concessão, num outro artigo do Orçamento de Estado, a que ninguém ligou nenhuma, quem descobriu isto foi o Bloco de Esquerda, já depois de ter denunciado a situação, quando foram a descobrir, viram que há lá um artigo que diz que a passagem da concessão das concessões industriais e comerciais e outras, alargaram o leque, foi alargado em outubro passado. Este projeto veio a própria Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, teve que ter conhecimento disto. Portanto, prepararam todo o terreno para a EDP fazer o que quer e agora nem sequer a AT consegue ir buscar o dinheiro, a autoridade tributária. Isto é uma corrupção moral de Estado e o Primeiro-Ministro tem que saber disto. E o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem que saber disto. E andaram todos a discutir outra coisa porque não querem discutir a verdadeira essência da questão. É assim que se fazem. Então não se passa nada? Rui Rio disse com razão, há ministros que são advogados da EDP nesta causa.